Quando falamos nesta votação e falamos no elevado índice de abstenção e estamos também a olhar as dificuldades que os portugueses residentes no estrangeiro têm para votar, também é outra questão que se calhar temos que olhar. Será que as políticas que estão a ser apresentadas são apelativas para esses portugueses? Primeira questão é esse nível. RTP, meios de comunicação social, não há esclarecimento. Não há este tipo de debate. Mas os senhores fazem campanha no terreno. Porquê é que eu disse no início que saúdo a RTP por finalmente voltar a fazer debate político sobre as questões das comunidades? Porque o esclarecimento que é feito através da televisão não é só a RTP. Há outros canais de televisão. A RDP tem feito um trabalho interessante a esse nível. Mas a comunicação é essencial para despertar as pessoas, para informar as pessoas. Quando das últimas eleições legislativas nada foi feito. Houve pessoas que não souberam sequer que as eleições se realizavam. E eu quero chamar a atenção que nós fazemos questão de enviar sempre para casa de cada eleitor um folheto, um prospecto para alertando que há eleições, como é que deve votar, para além, evidentemente, de divulgarmos as nossas ideias e as nossas posições. É por isso que eu acho que é muito importante haver divulgação, mas não são só os órgãos da comunicação social. A rede de embaixadas e de consulados é decisiva a esse nível. E nem sempre as questões da participação política são prioritárias para os senhores embaixadores e para os senhores cônsules. Entendemos, já voltamos. Doutora Carolina Ferreira. Este o grande problema, é a falta de informação. Eu acho que falta. Realmente faz falta informação, mas eu acho que faz realmente falta a iniciativa dos postos consulares. O empenho dos postos consulares nisso. E é uma coisa que o governo tem que passar a tomar essa atenção. Que, por exemplo, aconteceu um fato bem curioso que eu fiquei sabendo hoje. O embaixador que está no Timor, que por acaso já esteve em São Paulo também, pediu para que os votos no Timor fossem enviados por mala diplomática, porque o correio simplesmente não funciona. Falei com ele hoje, ele me disse que existe apenas uma agência de correio, que as pessoas têm que ir lá buscar e pronto. E aquilo muitas vezes não chega a tempo. Ele fez esse requerimento, pedindo para que aqueles votos fossem enviados, com a participação dos mandatários, com os representantes dos partidos. Foi assinado esse acordo, permitindo, e hoje o PSD voltou atrás nessa decisão. E eu não sei por quê. Isso vai impedir que cerca de 300 timorenses portugueses possam votar. Já vou voltar assim, não fica sem resposta. Portanto, mas aquilo que, ao fim e ao cabo, defende, falávamos nesses problemas consulares. Nesta reestruturação consular, compreende, e era também um dos vossos itens do vosso programa, é que esta reforma consular não cria uma distância tão grande entre os portugueses e os estabelecimentos neste Então, aspecto. esse trabalho, a nível de conscientização e o empenho do próprio chefe do posto em São Paulo, como o candidato sabe, nós promovemos um recenseamento maciço. Nós, em 2005, tínhamos cerca de 7 mil eleitores inscritos. Hoje nós temos 48 mil eleitores inscritos. Representamos 40% do eleitorado fora da Europa. Se somarmos ao Rio de Janeiro, somos cerca de 60% do eleitorado fora da Europa está no Brasil. Então, houve um esforço muito sério, tanto de São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e eu acho que isso é essencial. E o esforço do embaixador no Timor de fazer com que aquelas pessoas exercessem o seu direito. Este consulado passa aqui por consulados virtuais, por consulados... Por tudo. Pelo acesso à informação via internet, pelo acesso telefone, pela divulgação, pelos conselhos consultivos que foram criados também agora na gestão do PS, que são super importantes. Fazemos umas 3 reuniões por ano, chamamos esses líderes associativos, ouvimos as suas queixas, melhoramos aquilo que tem que ser melhorado. Eu acho essa participação bem importante. Passa também pela participação cívica e claro. do Conselho, por exemplo, das comunidades? Essa divulgação? Também, uma maior certeza. aproximação da parte do Partido Cívico ao Conselho das Comunidades? Eu acho que sim. Em São Paulo, nós não temos conselheiros eleitos por São Paulo, mas temos em Santos, e sempre que há uma reunião, chamamos todos, porque eu acho que tem que haver essa união.
Augusto Simbrão, estamos a falar, portanto, desta participação cívica e política, consulados. É realmente uma verdade. É uma verdade que realmente não estão a funcionar bem. Admiro-me também os inscritos por fora da Europa aumentaram em relação a 2 anos atrás 24 mil. Não percebo como é que só em São Paulo aumentaram 40 mil. Devem ter descido em todo o resto do mundo. Mas eu queria me focar mais nos consulados. Por exemplo, o consulado de Providence baixou para um vice-consulado, porque tem entre 1.300 e 1.500 inscritos. Mas o Consulado-Geral de São Francisco tinha 29 inscritos e agora 34 na cidade de Los Angeles e 205 na cidade de São Francisco. A cidade de São Francisco não é bem São Francisco, é São José e São Leandro, que são dormitórios e onde há fortes comunidades também de açorianos. Portanto, no Consulado-Geral de São Francisco, que é um consulado-geral, tem 239 portugueses inscritos. O de Providence baixou para vice-consulado e tem à roda de 1.500, consideram-no um consulado pequeno, e em relação a Toronto, tem 7.900, New Bedford, que tem 4.900, são pequenos. Portanto, enquanto não se acertar isso, enquanto não se trabalhar para que a distância, que 50 km, como dizia o candidato do PSD, é muito, e em alguns casos, e em muitas partes do mundo, tem que se fazer centenas de quilómetros, tem que se inventar qualquer coisa. Não há dúvida que esse problema de time... E o que é que o CDS propõe nesse sentido? Sabe que essas propostas de um dia para o outro e feitas de uma vez só são difíceis. Não se trata aqui de ser um envelope em branco com só a etiqueta do programa do CDS que vai ser apresentado a 14. É a experiência, tem que se viver de experiências, tem que se fazer experiências, tem que se fazer tentativas. Não há dúvida, a parte virtual, a parte hoje em dia eletrónica, será uma solução, mas tem que se ver o que é que poderá ter mais efeito. Porque realmente a participação, por exemplo, nas últimas eleições de 100 e poucos mil, não, agora é que são 104, 85 mil, 89 mil que estavam inscritos, votaram 8.600 e tal. E desses 8.600 e tal, ainda houve 12,6% de votos nulos. E o voto nulo não é uma vontade de anular o voto. Não é. É pura e simplesmente a explicação mal dada, porque eu pedi esclarecimentos à Comissão Nacional de Eleições, dirigiram-me para o Ministério da Administração Interna, daí para a Avenida Dom Carlos I, portanto a DGAI, e então é que me disseram, está na net, e depois disseram, tem razão, não está na net. O que está na net é para os portugueses que esporadicamente estão lá, ou como militares, ou como trabalho temporário, e não para as comunidades portuguesas. Essa irá para a net hoje até ao fim do dia sexta-feira, mas o mais provável é que seja na segunda. E que informação era essa? É a explicação de como se deve fazer, como se deve proceder. O voto tem que ser dobrado em 4. Para alguns começam logo a pensar que dobrar em 4 é 1, 2, 3, 4. Não, é dobrar 2 vezes para ficar em quartos e depois é metido num envelope verde. Esse envelope verde não pode ter indicação nenhuma, mas depois é preciso uma certidão de que está inscrito no consulado. Mas às vezes basta se a pessoa souber o número ou tiver outra coisa qualquer, outra vez não. Portanto, depois, conforme as mesas anulam ou não anulam, 12,8% de votos nulos, e em algumas eleições... É a burocracia, exatamente, que afasta. Segundo aquilo que... É a burocracia que afasta as pessoas de votar. E muitas vezes o desinteresse por não lhe estar criado o orgulho de voltar. Sim, e uma dos pontos da minha campanha é que eu digo o que é que tenho para oferecer, pouco, mas digo pouco, mas esse pouco cheio de significado e conteúdo. E esse significado e conteúdo é exatamente levar as nossas comunidades a sentirem-se novamente orgulhosas da sua ascendência e de serem portugueses e afirmarem-se como tal.
Gustavo Bern, penso que nos está a ouvir bem, pelo menos creio que sim. Se tiver alguma dúvida, faz favor de a colocar. Mas, de qualquer maneira, pergunto-me, o Bloco de Esquerda, o que é que preconiza? Quais são as propostas para este problema que se tem vindo a realizar ao longo destes anos todos, que é a fraca afluência dos portugueses que residem no estrangeiro? Quais são os pontos que o Bloco de Esquerda pensa que poderão ser importantes a trabalhar para inverter esta situação? É uma situação bastante preocupante a da abstenção, não é, dos imigrantes no mundo. Inclusive, Portugal é um dos países, não são todos, o Brasil não tem essa possibilidade, por exemplo, de seus imigrantes votarem para o Congresso Nacional. E é um bem muito grande esse poder dos imigrantes poderem votar na Assembleia da República para escolherem os seus deputados. E, de fato, o que passa, eu acho que é necessário campanhas de sensibilização e uma promoção bastante consistente, através de informação consular, informação das embaixadas, informação, enfim, pontos também que existam através dos sites, dos organismos apropriados. Mas é muito importante essa sensibilização também através dos conselhos das comunidades e através dos movimentos associativos nas comunidades. E, de fato, é uma questão bastante preocupante, porque os imigrantes têm um papel muito importante a desempenhar nas eleições. E não acredito que tudo isso seja desinteresse da parte das pessoas. Eu acredito que seja a falta de informação e dificuldade, às vezes, no acesso e da possibilidade de votar. Gustavo Bern, mas essa falta de informação deve-se a quê? A uma falta de interesse dos portugueses a residir lá fora ou a falta de informação que lhes chega de Portugal para esses portugueses? Eu acho que o principal é a falta de informação. Eu acho que é muito, muito difícil, enfim. E também é necessário ver que os emigrantes, não é? A gente, às vezes, a gente se esquece, os imigrantes estão muito voltados para o seu trabalho, estão muito voltados para a sociedade de acolhimento. E eu não diria que isso é desinteresse. Às vezes é preciso insistir e persistir em explicar para as pessoas que elas continuam sendo cidadãs do seu país de origem e que o seu país de origem conta muito com elas. Portugal, nesse caso, conta muito com os imigrantes. E é uma preocupação que vem sempre sendo frisada o fato da abstenção grande que existe nas comunidades imigrantes. Gustavo Bern vive no Brasil, vai votar nestas eleições. Já recebeu o seu voto, o seu boletim de voto? Então, eu estou no Brasil há cerca de 8 meses. Não, 8 meses não. Há cerca de 5, 6 meses. Então eu não recebi, não. Mas eu ainda não estou recebendo. E a